Bom, eu vou falar a respeito do Memcached. Tá, o que é o Memcached? Primeiro, a gente precisa entender que ele não se trata de um sistema de gerenciamento de banco de dados, tá? O Memcached, na verdade, é um software que ele é utilizado junto, a um SGBD, somado a ele, por diversos motivos que a gente vai entender ainda. Mas o que ele é? Primeiro, ele é um código open source, ele é um software open source desenvolvido em 2003 pela empresa Danga. Na época, a empresa criou o Memcached com o intuito de utilizar num projeto que eles tinham chamado LiveJournal. E ele foi fundado com o intuito de auxiliar esse LiveJournal a ser um web app mais ativo, mais eficiente. Todo o projeto do Memcached é voltado para a eficiência de web apps, para auxiliar, melhorar, deixando mais rápido as consultas. Tá, e por que a gente deveria utilizar? Bom, primeiro que ele é uma utilização paralela a um SGBD, Então, independente do gerenciador de banco que as empresas utilizem em seus projetos, o Memcached pode ser utilizado junto. A lógica dele no back-end é para auxiliar, deixando mais eficiente o código. Não limita o usuário a utilizar um tipo específico de SGBD. Além disso, ele também tem uma alta compatibilidade. Por ser open source, ele funciona tanto no Windows quanto no Linux sem qualquer problema. Além disso, o Memcached também não é limitado por nenhuma linguagem específica. Não existe uma linguagem específica para mexer nele ou para a lógica de back-end que precisa estar envolvida ali no código. A gente pode ver na internet que existem vários códigos aí abertos para o pessoal acessar, que são em PHP, alguns em C#. Essas são as linguagens mais utilizadas, acredito que pela facilidade, principalmente o PHP, em sua grande maioria. Claro que essa capacidade de você utilizar outras linguagens para o código torna a utilização dele muito fácil também, Além de ele trazer para o código, para o web app, uma eficiência muito maior. Bom, como ele funciona? O mais importante que a gente tem que entender é que o Memcached ele tem essa capacidade de fazer com que a memória RAM seja tratada como uma memória cache. A memória cache é aquela que a gente encontra no servidor, aliás, no processador da nossa máquina. E ele utiliza ela como memória cache porque enquanto o sistema está rodando, é como se alguns dados fossem armazenados nessa memória para serem facilmente acessados. Eu deixei aqui separada uma página no Paint, porque eu acho que eu vou conseguir explicar melhor essa capacidade por aqui. Bom, basicamente a gente tem um usuário que ele faz uma requisição de um dado para o web app, certo? Esse dado, normalmente quando ele é utilizado com muita frequência, principalmente se ele não é um dado volátil, se ele não tem os seus valores alterados com frequência, mas ele é efetivamente muito consultado, isso acaba gerando, claro, um atraso, certo? Porque toda vez que esse dado for requisitado, ele precisa acessar o banco de dados, certo? É isso que acontece, esse seria o caminho normal. Porém, com o Memcached, a aplicação vai primeiro procurar esse dado lá no Memcached, que vai estar com os dados armazenados na memória RAM. Então, é com certeza mais eficiente do que realizar a consulta no banco, principalmente se houverem muitos dados daquele. Quando isso é feito pela primeira vez e o Memcached não tem o dado que foi requisitado, o que o sistema deveria fazer é fazer a consulta para o banco de dados, realizando aquela primeira consulta, e depois dele realizar essa consulta, o banco de dados vai retornar esse dado de volta para o web app. Porém, antes do sistema continuar o seu processamento, continuar a sua execução, ele vai primeiro armazenar esse dado que foi requisitado no Memcached,
para que na próxima vez que ele for requisitado, o sistema não vai fazer essa linha de execução. Ele vai primeiro vir investigar no Memcached se aquele dado está armazenado lá. E como ele foi armazenado nessa primeira vez, a partir da segunda utilização, se torna muito mais eficiente o acesso aos dados requisitados. Certo. E onde eu posso encontrar o Memcached? Justamente por ele trazer esse benefício da eficiência e ao mesmo tempo não limitar o usuário a um SGBD específico, uma linguagem específica, ele é amplamente usado por vários sites, na verdade. Os maiores que a gente pode listar aqui são o Facebook, o Twitter, o YouTube, o Reddit também utiliza, o Tumblr também utiliza. Basicamente são esses web apps que têm o intuito de trazer mais eficiência, né, para o usuário. Então, claro que ele seria utilizado pelas maiores empresas do mercado também. Eu vou estar demonstrando aqui que a instalação do Memcached dele é bem simplesinho no Ubuntu. Aqui a gente roda esse comandinho e a instalação já é feita para a gente. Bom, limpei aqui para ficar menos poluído. Uma vez que a gente tiver instalado o Memcached, a gente consegue fazer essa verificação aqui para ver se ele de fato foi instalado corretamente. Aqui tem o serviço, né, que ele está rodando com 64 bytes de memória. E essa aqui é a porta onde ele está conectada, a porta 11211. E aqui a nossa conexão, né, que é o próprio localhost. Então, uma vez conectado, a gente pode iniciar ele aqui, dar um telnet localhost e utiliza a porta que ele está usando, no caso aqui é a 11211. E aqui a gente já tem ele conectando aqui no Memcached. A gente pode dar uma verificação com o comando stats. E aqui ele mostra para a gente já todos os status relacionados ao Memcached. Conforme a gente vai utilizando o software, esses números aqui vão sendo atualizados. Então a gente consegue, por exemplo, ter uma noção de quantos comandos gets, comandos sets que são utilizados pelo nosso software. Bom, certo. Para concluir a respeito do Memcached, a gente tem aí as principais características que fazem com que ele seja um software amplamente utilizado. Primeiramente, a eficiência, já que ele agiliza o processo de consulta que, principalmente em grandes sistemas de banco de dados, essas consultas de dados que são constantemente utilizados é o que normalmente causa a ineficiência deles. As consultas podem ser custosas se houverem muitos dados, e realizar isso várias vezes causa uma lentidão extremamente ruim para esses web apps. Outra coisa que sempre é uma ótima adição é o fato dele ser um software que é gratuito. Aliás, não só gratuito, como também open source. Aqui no site do Memcached, inclusive, a gente tem um blog, né, a respeito das atualizações, que inclusive até hoje funcionam. O último update é do ano de 2022. E também a gente consegue acessar aqui a wiki no GitHub deles. Então, assim, isso é claro, um padrão para códigos open source, mas você não tem muita dificuldade para encontrar material a respeito do software. Bom, além da eficiência e do fato dele ser um open source, é claro que a confiabilidade também é importante. Isso porque a gente está tratando aqui de sistemas de bancos de dados. Então, ao tratar dados de clientes, é importante que a gente confie naqueles softwares que a gente utiliza para confiar aonde a gente está armazenando esses dados, né, que são de alta segurança. E justamente por essas empresas grandes utilizarem, né, o Facebook, o YouTube, entre outras, a gente acaba tendo uma confiabilidade maior.
Além de tudo, claro, o fato dele ser um software simples, que não te limita a usar uma linguagem específica, característica, que você precisa aprender do zero, é, torna muito mais eficiente o começo do desenvolvimento, né? Então, por exemplo, o PHP, que é uma linguagem de alto nível, que naturalmente tem uma facilidade maior do que, por exemplo, o C para ser utilizado, torna os comandos fáceis de utilizar. E conforme a gente for ver no futuro esses comandos, por ser um software que só armazena temporariamente dados para que eles sejam utilizados de forma mais eficiente, não são tantos comandos que são utilizados. Então, torna ainda mais simples a utilização do software. E acho que essas quatro são as quatro principais características que fazem com que ele seja um software tão utilizado e tão confiável aí pelas grandes empresas.